Marielle Taralo. Marielle, ela é especialista em ciência de dados na Natura e ela é formada em estatística pela Universidade Federal de São Carlos. E o tema da palestra de Marielle de hoje é como usar a ciência de dados para conectar pessoas. Marielle, boa noite. Eu deixo a palavra com você agora. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de poder compartilhar minha jornada em ciência de dados com vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, pessoal, eu sou a Mari, eu sou mãe, sou executiva, profissional há mais de 10 anos nessa área incrível de ciência de dados. Eu adoro me comunicar e me conectar com pessoas. Gosto também de cozinhar. E vocês sabiam, como uma profissional de exatas, que por trás de cada receita nós temos um algoritmo? Pois é, pessoal, até nas horas vagas nós utilizamos ciência de dados. E qual que foi meu primeiro contato com dados? Foi na natação. Eu iniciei a natação na minha infância e, à medida dos anos, ela foi se tornando profissional competitiva. Um certo dia, um técnico me recomendou um teste para fazer, para melhorar meu desempenho. E eu, como tinha uma relação de confiança muito forte com ele, falei, claro, vamos fazer. Então, o time da saúde chegou, coletou a amostra de sangue da minha orelha e depois eu fui descobrir que esse teste era o teste de lactato. Hoje, ele é muito utilizado pelos atletas para definir provas, recomendar provas com melhor desempenho. Só que, pessoal, vale contar essa curiosidade que nós estamos falando há mais de 20 anos atrás, ou seja, esse foi meu primeiro contato com tecnologia. E eu entendi que esse teste ele tem o objetivo de, através dos dados da coleta das amostras de sangue, ele direciona a melhor prova para o atleta. Ou seja, foi meu primeiro contato com dados. Eu entendi o quão importante os dados são para a tomada de decisão. E falando um pouco de mim, eu sempre gostei de exatas. Então, vocês devem estar se perguntando, Mari, você sempre sonhou em fazer estatística? Não, pessoal, eu não sempre sonhei em fazer estatística. Mas eu tive, sim, professores, influenciadores, que me falaram um pouco desse curso e vale contar, né? Em 2003, 2004, a gente ainda não conhecia essa carreira de ciência de dados. Mas eu li, achei o curso interessante e resolvi apostar. Então, eu ingressei na UFSCar em 2005, na área de estatística. E eu sempre tive um perfil empreendedor. Então, logo no meu primeiro ano de curso, eu já iniciei uma bolsa de iniciação científica da CNPq, que vocês devem conhecer melhor do que eu. Essa bolsa foi super legal, porque eu pude aprender estatística na prática, né? E no final do meu terceiro ano em estatística, o Santander fez uma parceria com a UFSCar. Eu participei do processo seletivo e fui selecionada como estagiária. Então, em 2008, eu iniciei a minha carreira como cientista de dados efetivamente aqui em São Paulo. E foi um ano super desafiador. E por quê? Porque eu aprendi a fazer gestão de tempo. Pessoal, eu ainda estava cursando estatística, tinha acabado de começar o quarto ano, e também lá em São Carlos, e estava trabalhando aqui em São Paulo. Então, eu aprendi muito a otimizar meu tempo, estudar no metrô, no ônibus, nas horas de almoço, todo o tempo livre. E aí vocês devem me perguntar, Mari, e valeu a pena? Pessoal, valeu muito a pena. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, com certeza eu teria feito a mesma escolha, tá? E além de tudo, Santander foi uma super escola, porque eu aprendi sobre o mundo corporativo, eu consegui aplicar os modelos estatísticos, as técnicas estatísticas em dados reais, e nós estamos falando de um volume muito grande de dados, né, de todos os clientes do banco. Na sequência, eu fui trabalhar na Serasa Experian. Eu trabalhei lá em duas áreas, a área de crédito, desenvolvendo modelos de inadimplência, modelos de fraude, e também na área de marketing, com modelos de prospecção de clientes, prospecção de empresas. Nesse momento, foi onde eu atingi a minha maturidade técnica. Na sequência, eu fui para o Itaú, que dispensa comentário, né, pessoal? É uma empresa líder em tecnologia. Eu trabalhei em uma área que tinha interface com muitas áreas do banco, tá? E em 2014, eu iniciei a minha jornada na Natura, que é essa empresa que eu estou até hoje e que eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Pessoal,
vocês devem conhecer. A Natura é uma empresa de bens de consumo, mas eu trouxe aqui um vídeo para mostrar com quem a Natura se relaciona. O fato da empresa, assim que começou a quarentena, chegar para nós e mandar documento e dizer todo o nosso contrato continua sendo mantido até o final, isso é uma segurança muito grande. Quando a gente faz a colheita da semente que vai virar óleo e que vai virar perfume, não é só o agricultor que é beneficiado. O perfume muda a história de muitas pessoas. Pelo que a Natura proporcionou para a gente, ela traz uma segurança e também a importância que a gente está vindo trabalhar, não apenas para lucro, para ajudar as pessoas que também precisam. E a gente está se cuidando. Meu marido, nesse período, ele está parado. Quem está conseguindo trabalhar, no caso, sou eu. O que eu sinto mais falta é esse relacionamento com os meus clientes, é esse contato. Mas a gente continua por telefone, internet, tá dando certo. O maior papel de uma líder nessa pandemia é entender a posição da outra pessoa, é mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha. Cada vida, cada história te acrescenta alguma coisa na sua vida. Bom, pessoal, acho que esse vídeo resume um pouco do que é a Natura, né? E eu gostaria de ressaltar aqui que, além de uma empresa de bens de consumos, a Natura está muito preocupada em impactar positivamente a vida das pessoas, da economia e do meio ambiente. E contando um pouco sobre a Natura, ela iniciou como uma empresa de venda direta e hoje ela é composta por 4 grandes empresas, e juntas elas formam o 4º maior grupo de beleza do mundo, que são Natura, The Body Shop, Aesop e Avon. Então, pessoal, nós estamos falando de presença em 100 países, mais de 200 milhões de consumidores finais, 6 milhões de colaboradoras e 3 mil lojas físicas. Então, pessoal, como que a gente consegue conectar tantas pessoas? Através da ciência de dados. Afinal de contas, com os dados eu consigo entender quais são as necessidades das pessoas. Então, usando ciência de dados, eu consigo ofertar serviços customizados, individualizados, a fim do quê? De satisfazer as necessidades dessas pessoas. E vale lembrar que o cientista de dados, ele permeia por todas as áreas da companhia. Então, eu estou falando que a gente desenvolve projetos para marketing, para o financeiro, para a logística, para a indústria, para planejamento. E se eu puder contar um exemplo prático de utilização, por exemplo, eu conheço os meus clientes e eu sei quais produtos eles costumam comprar, quais são os comportamentos deles, os gostos, os hábitos de consumo. A partir disso, eu aplico um algoritmo e recomendo o melhor produto para esse cliente. Por onde? Pelo melhor canal de contato, no melhor dia, na melhor hora e com o melhor conteúdo, ou seja, algo que vai agradar esse cliente. Tudo isso pensando no quê? Em satisfazer a necessidade do cliente e maximizar a experiência desse cliente. E, consequentemente, eu maximizo a experiência de toda essa rede de relações que eu contei para vocês, tá bom? E agora que vocês já sabem como é uma área de ciência de dados dentro da Natura, eu queria falar um pouquinho de qual é a atuação do cientista de dados. Bom, pessoal, nós vivemos em um mundo dinâmico onde a quantidade de informação, a velocidade de informações, tecnologias é muito alta. Então, por exemplo, quando nós acessamos uma rede social, pedimos uma comida por um aplicativo, acessamos nosso banco, assistimos nosso filme, todos esses nossos comportamentos, eles geram dados,
tá? Só que o que são esses dados? Eles são um conjunto de números, 0 e 1, ou um conjunto de siglas, tá? Eles sozinhos não dizem muita coisa. O que eu preciso? De um profissional que seja capaz de transcrever esses dados, ou seja, tornar esses dados em informações úteis. Para quê? Para que seja tomada uma ação, né? Então, a partir do momento que eu tenho os meus comportamentos mapeados, eu preciso fazer a captura desses dados, disponibilizar esses dados, ou seja, eu preciso de uma infraestrutura, e então entra a aplicação da inteligência. O cientista de dados entra exatamente nessa etapa, certo? Aplicando algoritmos supervisionados ou não supervisionados, com o objetivo do quê? De individualizar esta pessoa, este cliente, ou seja, eu posso ter um score de crédito, eu posso ter grupos de indivíduos similares, para quê? Para que a área de negócio, né, falando do mundo corporativo, possa atuar com esse público. E o que eu gostaria de destacar, esse profissional, cientista de dados, não trabalha sozinho, ou seja, ele precisa de todo um time, uma equipe multidisciplinar. A gente trabalha muito junto com o time de arquitetura de dados, engenharia de dados e com a área de negócio. Então, se eu puder resumir em 3 grandes pilares de conhecimento que esse cientista de dados precisa ter, é conhecimento na área de tecnologia, estatística e negócio. Mas aí vocês podem me perguntar, Mari, então são só esses os conhecimentos do cientista de dados? Não, pessoal, isso são os hard skills, mas agora a gente tem que falar dos soft skills, que são muito importantes, tá? Uma coisa super importante é a comunicação fluida. Por quê? Porque esse cientista de dados, ele tem que ter a capacidade de ser um tradutor, ou seja, traduzir algo técnico em algo didático, de fácil entendimento de todo o público, tá bom? Além disso, temos que ter empatia, ser colaborativos, pensamento crítico e comprometidos, né? Pessoal, lembrando que o cientista de dados é um profissional completo, ou seja, ele precisa ir além do algoritmo, ele precisa entender todo ele precisa entender todo o contexto, como? Tendo interface com as áreas de negócio, ou seja, qual que é o grande diferencial do cientista de dados? Resolver problemas complexos. E como eu resolvo problemas complexos apenas com soluções complexas? Não, eu resolvo problemas complexos, inclusive com soluções simples, mas para isso eu preciso entender o contexto, o que precisa ser feito para eu propor uma solução e acompanhar essa solução. Para quê? Para que seja um movimento cíclico. Tudo bem? Então, pessoal, depois que eu contei tudo isso, da minha trajetória, como é uma área de ciência de dados, quais são as principais capacidades, as principais informações que um cientista de dados tem que ter, eu gostaria de perguntar, vale a pena? Bom, eu vou contar a minha experiência para vocês, tá? Pessoal, se vocês tiverem um propósito claro e conseguirem ainda trabalhar em uma empresa que tenha esses mesmos propósitos e que os valores estejam condizentes aos seus, a minha resposta é que sim, vale muito a pena. Obrigada. Obrigada, Marielle. Eu vou intermediar agora algumas perguntas que chegaram durante a apresentação. Tá bom. A primeira pergunta veio de Mariana. De um ponto de vista de ciência de dados, como você enxerga a evolução do trabalho colaborativo entre cientistas de dados que estão geograficamente distantes? Como viabilizar esses métodos de trabalho colaborativo e open source code? Legal. Bom, pessoal, o momento atual que nós estamos vivendo, né, está super conectado com essa pergunta. Para nós, cientista de dados, nós conseguimos tranquilamente trabalhar à distância, tá bom? Até porque na Natura a gente já tem essa mentalidade, já tem um tempo, né, os especialistas nessa carreira já podem fazer home office 2 vezes por semana. Ou seja, tendo uma conexão, uma internet boa, a gente consegue trabalhar tranquilamente de casa, tá bom? E até porque hoje os nossos dados, né, ficam na cloud, então
não tem limitação nenhuma para esse tipo de trabalho remoto, tá bom? Eu acredito até que aumente a produtividade. Legal. Natasha Evelyn perguntou: alguma dica de habilidades e formação acadêmica para quem está começando na área de Data Science? Bom, pessoal, eu sou formada em estatística e é uma formação muito boa, mas no time de ciência de dados, nós temos, o importante é ter a vocação de exatas, tá bom? Por quê? Porque você tem que combinar, né, é extremamente analítico, tá, o nosso dia a dia, e tem que ter facilidade na parte de programação e também conhecimento nas áreas de negócio. Então, formação em engenharia, matemática, estatística, tem pessoas que fizeram, inclusive, geografia, que vão para essa área de ciência de dados, tá bom? Administração. Então, são as mais diversas formações. O importante é ter essa aptidão para pensamento analítico. E também sempre reciclar o conhecimento, né? Porque agora, com essa tecnologia open source, a gente precisa todos os dias reciclar os nossos conhecimentos. Legal. Ellen Paz, ela perguntou: Marielle, você acredita que ser uma estatística é um facilitador de inserção nesse mercado? Pergunto, pois me parece que grande parte das questões envolvem modelagem. Sim, com certeza. O curso de estatística é um curso muito teórico e ele nos dá um embasamento muito grande, né? E, além da parte computacional. O que eu gosto muito de frisar é a gente precisa aprender a prática. Então, tem que combinar o curso de estatístico com outros cursos de programação, e aí esse combo, sim, é um facilitador. Mas quem vem de outras áreas de formação, que tem habilidade com programação, também pode estar inserido nesse contexto. Então, Júlia, ela perguntou: qual a maior dificuldade pela qual você já passou, sendo mulher, atuando na ciência de dados, e como lidou com isso? Tá bom. Bom, pessoal, a minha experiência foi muito positiva nesse campo de ciência de dados, tá bom? Então, eu sempre trabalhei em times que, independente de ter mais homens ou mais mulheres, para mim não teve nenhuma dificuldade. Inclusive, o meu time atual é composto por 90% de mulheres e apenas 10% de homens. Mas, assim, eu acho que está sendo uma migração, né? Muitas mulheres estão indo para essa área de ciência de dados, e a Natura também é uma empresa que tem uma representatividade de mulheres acima da média. Legal. Por fim, Natália Klanovics pergunta: Mari, como você vê a estatística mais tradicional entrando no setor de data mining? Bom, eu vejo a estatística sendo aplicada porque assim, existe duas abordagens, né? A estatística tradicional, ela sempre tem que estar presente. A gente precisa garantir todas as premissas básicas dos nossos dados, tá bom? Eu falo muito, agora, machine learning, tem pessoas que falam, olha, você entra com os dados e sai uma solução. Não é isso. A gente precisa fazer uma análise descritiva dos dados, fazer uma análise de correlação das variáveis, entender o passo a passo. Então, para mim, a estatística convencional, ela vem junto e é necessária mesmo nesse novo contexto nosso. Marielle, muito obrigada pela palestra, pelas palavras inspiradoras.